Escute que eu estou entrando na mensagem. Despoje ela do cargo. Tire ela como primeira dama. Ele foi procurar conselho com os sábios. Havia 7 sábios que serviam o rei. Tire ela, sabe por quê, rei? Porque quando as pessoas souberem que essa mulher, ela não se apresentou perante os príncipes e se recusou, todos os homens vão passar a fazer igual. Então nós precisamos colocar em posição aqui. Nós precisamos que quando a gente liberar um decreto para as nossas esposas ou damas das províncias, que elas se apresentem. Então, se porventura o Senhor não tirar ela do cargo, todo mundo vai fazer igual Vasti. Sabe quem manda lá na minha casa, irmão? É a mulher. Ai, ai. E é verdade, imagine o sentimento que entrou nos homens aqui. Nós vamos dominar agora, porque o decreto foi liberado. Então, quando eu pedir para minha mulher, ela vai me obedecer. Olha aí, Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela vai ser tirada do cargo. Os homens que aconselharam ao rei vão escolher outras mulheres, mulheres virgens e formosas à vista. Sabe quem estava lá? Uma família de judeus que foi levada para lá escrava, sem expressão, sem ter oportunidade de nada. Vivia uma vida de miséria, oh glória. Vivia uma vida de assolação. Vivia uma vida sem esperança e sem convicção de certeza que um dia a sua história mudaria. E foi justamente dentre todas as mulheres que foram escolhidas por um homem que era de confiança do rei, olharam para Esther, que foi adotada por Mardoqueu. Mardoqueu era seu primo. Só que Esther, ela era órfã de pai e de mãe. Ela não nasceu num lar assim, que teve todas as regalias que uma mulher ou alguém desejou ter. Uma mulher órfã de pai e mãe cresce cheio de traumas, de decepções, sem esperança que alguma coisa aconteça. Aí eu acho a soberania de Deus nesse texto. Deus vai pegar uma família, ou o resto de uma família, e vai dar a eles algo poderoso. Deus vai pegar algo que está destruído e dar a eles a oportunidade de um novo recomeço, de uma história transformada. Eles iriam viver algo que nunca tinham vivido em toda a história. Aramacanto que desce. Eu estou com uma palavra de Deus para você. Você vai viver um tempo o qual você nunca viveu em toda a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Dá para levantar a mão para adorar a Ele. Se quiser aplaudir, aplauda Ele, porque Ele é fiel. Oh, glória! Eita! Aleluia! Aleluia! Com um sorriso belo em seus lábios, fala para o seu irmão assim: a sua hora está chegando. Diga para ele: tem honra de Deus para você. Quem está acreditando no que eu estou pregando? Houve uma conversão entre as mulheres. Eu creio! Quem não queria ser a primeira dama, irmãos, de um reinado tão glamouroso como este de Assuero? As mulheres foram se embelezar. Quando Mardoqueu observa que Esther vai entrar no grupo, ele olha bem nos olhos dela e diz: olha, eu sei que você está indo fazer parte da mulher que vai substituir a Vasti, mas tenha uma coisa: leve consigo isso. Não diga da onde você veio e de que povo você pertence.
Irmãos, ela caiu na graça de Regai. Escute, havia um harém, e as mulheres se embelezavam durante um ano para se apresentar perante o rei. 6 meses com a especiaria. Se fosse a estética hoje, ia ter criolipólise. Conhece, né? Hã? E aquele pedaço de pele, sobrancelha, tudo. Escute isso, é verdade, está na Bíblia. 6 meses como especiaria, um luxo total. Só que quando Esther chegou e foi se apresentar, Regai olhou para ela e disse: não, essa aqui é a top. Olha aí, Jesus. Eu vou fazer o seguinte, para ela eu vou colocar 7 mulheres cuidando dela. Uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, sexta, sabe? E no domingo. Vamos dar o de melhor para ela. E tudo aquilo que ela precisar, nós vamos fazer por ela. E tem outra. Ela vai ficar numa das melhores lugares que existe aqui. Meu Deus. Eu estou falando de alguém que estava cativo. Eu estou falando de alguém que era órfão de pai e de mãe. Eu estou falando de alguém que já não tinha mais esperança de ter uma nova guinada, uma nova trajetória de vida. Daqui a pouco, ela se pega desfrutando de algo que ela sequer um dia idealizou para ela. Você está entendendo o que eu estou pregando? Sabe? Às vezes Deus faz algumas coisas na vida de algumas pessoas que impressionam, irmão. E não queira saber como é que Deus vai fazer, a maneira que Ele vai executar, porque tudo pertence a Ele. O nome dEle não é mencionado, mas Ele ainda continua trabalhando, Ele ainda continua fazendo milagre. Pega essa palavra, levanta a mão, porque eu vou entregar tudo de Deus para você aqui. Oh, glória! Tem hora que as coisas mudam, irmão. Verdade, Deus. Tem gente que torce para você continuar levando a vida que você vai levando. É assim mesmo, Deus. Tem gente que ama ver a derrota das pessoas. Dessa maneira. Tem gente que ama ver alguém caído, desprezado, desviado, afastado da igreja. Tem gente que ama ver alguém na miséria, na pobreza, entregando o carro que está financiado, não tendo condições de pagar o apartamento. Nessa noite aqui, nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer. Aleluia! Aleluia! Chega uma hora que Deus ele honra um homem e uma mulher, irmão. Verdade, Jesus. É assim mesmo, Deus. A gente pensa que nós iremos padecer nessa situação. Ô Santo, aleluia! Aí Deus vai olhar para alguém, dentre todas as mulheres. É você que eu vou fazer. É dessa maneira. É você que eu vou te honrar. Aleluia! Poderia ter outras mulheres que tinham mais condições do que ela. E quando ela vai se apresentar, por ser formosa aos olhos dele, alcançou graça perante ele. Aleluia! Ela não declarou de que povo ela pertencia, e nem que Mardoqueu tinha adotado ela como filha. Ela não declarou de que povo pertencia. Ela se preservou. Ela passou pelas purificações. Ela passou pelo óleo, pela mirra. Ela se preparou para se apresentar perante o rei. Sabe o que eu aprendo? Nós que servimos a Deus, precisa existir em nós um estado preparatório para quando a gente se apresentar perante a Ele, se apresentar a Ele de uma maneira que se agrade. Ninguém pode se apresentar a Deus de qualquer maneira ou de mão vazia. Glória a Deus por você que veio aqui nessa noite. Eu acredito que deu 5 horas, 6 horas. Você disse: eu não vejo a hora de estar no culto.
mas nenhuma delas tiveram o sucesso que Esther teve. O rei, quando colocou o olho sobre ela, amou. Pegou uma coroa, colocou sobre a sua cabeça e deu a elas vestes reais. Aleluia. Deus estava mudando o curso dessa mulher. Uma mulher cativa, uma mulher adotada pelo primo. Deus estava mudando o curso dela. Se você crê que eu estou pregando aqui, eu vou profetizar, porque Deus está usando os meus lábios. Deus está mudando o curso de vidas de pessoas que estão. Deus está mudando o curso da sua casa. Deus está mudando o curso dos seus negócios. Deus está mudando o curso da tua família. Deus está mudando o curso da tua história nessa noite. Deus está mudando o curso. Deus está mudando o curso. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega. Diga, Deus está mudando o nosso curso hoje. Deus está mudando o nosso curso aqui hoje. Deus está mudando o nosso curso aqui. Aquilo que é impossível para mim nunca será impossível para Ele. Aquilo que é impossível para os homens é possível diante de Deus. Deus vai aonde o homem não vai. Deus chega onde o homem não chega. Deus entra onde o homem não entra. Ele ainda continua mudando cursos na vida de pessoas que servem a Ele. Ele vai mudar o curso. Ele vai mudar o seu curso, o curso da sua história. Sabe o que aconteceu, pastor Antônio? Aquilo que nós amamos fazer. Ele colocou a coroa de rainha sobre ela, primeira dama. Colocou as vestes reais. E sabe o que ele fez? Ele deu um grande banquete. Ei, coisa boa é quando nós observamos Deus agindo em nossas vidas. A primeira coisa que o crente faz é dar um culto de ação de graça. E tem gente aqui que está sonhando com esse culto. Ai, como eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se você acreditar nisso que eu estou pregando, se prepare. Porque em pouco tempo você vai preparar um banquete tão grande, mas tão grande, para se alegrar na presença de Deus. Porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Deus é fiel na sua palavra. Se prepara para dar um culto de ação de graça por aquilo que Deus vai fazer esses dias da tua vida. Sabe aonde Mardoqueu estava? Na porta do rei. Ei! Enquanto Esther banqueteava aquele que a adotou, que a instruiu, estava na porta do rei. Ô irmão, me ajuda aí. Olha aí, Deus. Eu estou falando de alguém que abraçou. Aleluia. Eu estou falando de alguém que instruiu. Eu estou falando de alguém que deu amor, carinho, afeto, adotou. Eu estou falando de alguém que cuidou. Eu estou falando de alguém que estendeu as mãos. Parece contraditório, sim ou não? Ela está sob primeira dama no reinado. E sabe onde estava Suê? Na porta do rei. Na porta do palácio. Parece muito contraditório isso que eu estou pregando. Mas às vezes é assim. E quando alguém festeja, e quando alguém comemora, e quando alguém faz banquete, e quando alguém desfruta do melhor de Deus, tem algumas pessoas que estão na porta do rei. Oh meu Deus, eu estou tão cheio de Deus aqui. Aleluia. Profetiza para o teu irmão, diga assim: não deixe a porta do rei por nada. Diga assim, mesmo que você não esteja no banquete ainda, mas permaneça na porta do
do rei. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Permaneça na porta do palácio do rei, irmão. Olha aí, Jesus. Se fosse outro, Deus tremendo. Esther me abandonou. Esqueceu de mim. Olha aí, Deus. Vou sair daqui. Não. Aleluia. Ele permanecia na porta do rei. Aleluia. E as suas instruções eram: ó, Aleluia. quietinho. Não fala de que povo tu és e nem a tua parentela. Eu vou entregar algo de Deus aqui para você. Aleluia. Crente é uma maravilha, irmãos. Olha aí, Jesus. Deus usou um vaso para falar com ele. Primeiro abraçou aquele corpo na rua. Conta tudo. Olha. Você não sabe o que aconteceu. Deus usou um vaso para falar comigo. Olha aí. E ele conta detalhe por detalhe. Que hora foi, quem foi, aonde foi, como aconteceu. Olha aí. Tem hora que você precisa segurar sua boca. Verdade. Olha aí. Fecha os seus lábios. Eu sei que dá vontade de você sair falando para todo mundo, mas Deus está te orientando aqui. Aleluia. Fecha a boca. Deixa acontecer primeiro. Espera as coisas evidenciarem. Nós temos a mania e o hábito de quando nós recebemos algo que nos traz aquela certeza de vitória, aquela certeza que as coisas vão fluir, a gente sai falando para todo mundo. Deus está te orientando. Guarde o seu lado. Fica quieto. Ela assentou como primeira dama no trono, como rainha, mas ainda permanecia em silêncio. Olha assim aqui do seu lado. Quietinho. Diga assim: o que é para você, é para você. Diga assim: na hora certa, Deus irá nos mandar falar. Na hora certa você vai abrir a boca e vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aplauda a Deus, porque Ele merece. Deixa os curiosos ficar te observando, irmão. É assim mesmo. Deixa os iguarudos ficar te olhando. Dessa maneira. Quieta, alguém vai olhar e vai falar: ih, Olha aí. não vai dar em nada. Ó, viu lá fulano? Tá indo numa campanha de uma igreja em Santo André, pensando que Deus deixa. Chega quietinho na tua casa. Olha aí. Tem gente que sabe o horário que você sai. Tem gente que sabe o horário que você chega. Dessa maneira. Fica quieto. Guarda o teu lábio. Tá entendendo, irmão? Olha aí. Deixa o inimigo ficar te olhando, negativando. Deixa os murmuradores falar. Porque o momento que você abrir sua boca, ai, ai, Olha aí. ai, ai, você vai desfrutar de tudo que essa terra tem. Olha aí, Deus. Vai. Deus tremendo. Mas o que estava na porta? A primeira dama estava no palácio. E quem está na porta é uma maravilha. Porque ouve o que algumas pessoas não ouvem. Vê o que algumas pessoas não vê. Mas alguém está na porta. Já tinha convicção que ela se tinha se tornado primeira dama. E ele vai ouvir uma trama de dois homens que conspiram contra o esposo dela, o rei Assuero. Esses homens conversam entre si, e Mardoqueu está onde? Na porta. E ele vai ouvir o diálogo de Biggs e Teres, eram os nomes dos dois miseráveis. Queriam tirar a vida do rei. E sabe o que ele faz?
ele vai até Esther e vai deletar, ele vai se pronunciar e vai falar: olha, fala para o seu esposo, o rei Assuero, que haviam 2 homens tramando contra a sua vida, e outra, ainda fazem parte do seu reinado, então que você possa denunciar isso a ele. E a Bíblia diz que Esther foi e deletou para Assuero a trama desses 2 homens. Em nome de quem? Em nome de Mardoqueu. Foi ele que ouviu e foi ele que? Foi ele que ouviu e foi ele que? Viu. Enguarando ele? Não. Ele estava deletando, falando, e salvou a vida de quem? Do rei. Nessa hora, quando nós beneficiamos alguém, o que imaginamos? Gratidão, sim ou não? Sim. Quando você vai ajudar alguém, irmão, o cara está na prova, está na luta, você faz de tudo, corre aqui, faz ali, estende a mão, o mínimo que o ser humano, nós como ser humano, esperamos é gratidão. Gratidão. E o que recebemos? Gratidão. Nada. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida. Eu já fiz isso, irmão. Já ajudei alguém, já estendi a mão. E o nosso senso crítico, a única coisa que ele espera é: vai, pelo menos ele vai me agradecer. Ele vai falar: ô, obrigado, mano. Deus abençoe sua vida. Obrigado, irmão, por ter me ajudado. Mas não! Recebemos ingratidão. Ele livrou a vida do rei. E sabe o que aconteceu? Colocou Amã como um príncipe de todos os príncipes, o maior lugar de estado abaixo de Assuero. Olhando para essa ótica, nós vemos: meu Deus, tem alguma coisa errada. As coisas aqui parecem estar invertidas. Praticamente, Mardoqueu livrou da morte o rei, e agora ele pega uma outra pessoa e coloca abaixo do seu cargo. Parece algo contraditório, não, irmão? Claro que parece. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Mas aí nós aprendemos que nós temos um Deus que tem memória. Nós servimos um Deus que conhece a minha história e conhece a tua história. Nós servimos um Deus que sabe aquilo que eu já fiz por alguém e aquilo que você continuamente faz. E às vezes nós se pegamos sempre fazendo as mesmas coisas, porque esse é o sentimento que deve ser na vida de um cristão, de estender as mãos. Precisa ter um sentimento de gratidão. Precisa haver um sentimento de gratidão em nós. Mas aqui nós só vemos Mardoqueu reclamando, nem dando, nem colocando Deus na parede. Ainda está vendo? Eu fiz e agora não recebi nada em troca, porque ele não fazia nada por troca de nada. Não fez. E quando depois que Amã vai subir ao trono abaixo do rei, sabe o que ele faz? Pela ordem do rei, todos que passarem na sua frente devem se inclinar e se prostrar diante dele. Todos. A Bíblia diz no capítulo de número 3, que quando ele engrandece, e no versículo 2, que todos deveriam se inclinar perante esse homem de nome Amã. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Nós, eu, você, não somos todo mundo. Você não é igual às pessoas. Nós somos diferentes nos mesmos iguais. Dá para dar glória a Deus? Você é diferente. E se não é, precisa ser. Olha aí. Em todos os aspectos, grau, números e gêneros. Precisamos ser diferentes. Ter algo diferente. Aleluia. Eu não estou falando de pintar o cabelo diferente. Eu não estou falando de se vestir diferente. Eu estou falando nas nossas ações, as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa devoção, o nosso amor pelo Senhor. Precisamos ser diferentes no meio dos iguais. Tem muita gente igual. Glória a Deus. Precisamos ter um diferencial em nossas vidas. Todo mundo se prostrava, mas ele não. Ele disse: eu não sou igual a todos. Eu não me dobro ao sistema. Eu tenho princípios. Eu tenho princípios. Você poderia estar em vários lugares, mas você resolveu estar aqui. Sabe por quê? Porque você tem princípios. Você sabe o Deus que você serve. Você acredita nesse Deus que eu estou pregando.
os homens olhavam para Mardoqueu e que você não vai se prostrar não? Você não vai se inclinar perante ele? E ele não se prostrava. Ele sustentava a verdade até a hora de ele pronunciar aquilo que ele pediu para Esther se calar. Escute isso. Ele olhou, os homens pressionando ele todos os dias. Ele disse: agora eu falo. Sabe o que acontece? Eu sou judeu. Eu sou crente, rapaz. Eu sou servo de Deus. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. As pessoas têm que enxergar isso em você. Tem momentos que nós se calamos, mas outros momentos Deus faz a gente falar. Quando alguém vem com gracejo para você, um ímpio, você diz: sai para lá que eu sou crente. Sou servo de Deus, eu tenho princípios, eu tenho convicções, eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera, eu sei o que Deus tem para mim. Tem momentos, irmão, que nós somos pressionados a ceder para pecar, a ceder para errar o alvo, a ceder para rejeitar, a ceder por várias coisas. E nessa hora, sabe o que eu tenho que fazer em você? É suportar e sustentar essa verdade. Você nasceu para ser diferente e vou ratificar. Você é crente, você é servo de Deus, e servo de Deus não age como o ímpio age, não pensa como o ímpio pensa, não olha o que o ímpio olha. Nós temos princípios. Quem quer o céu, quem ama a eternidade, quem quer vivenciar as coisas de Deus, precisa ter convicções profundas a respeito de Deus. Eu não me inclino por nada. Eu não me rendo aos prazeres carnais e momentâneos. Eu não me rendo às propostas. Todo dia Satanás apresenta perante você uma proposta, algo que impressiona, algo que te chama a atenção, mas você tem permanecido de pé, sabe por quê? Porque você tem princípios eternos, a sua alma deseja por Deus, você anseia pelo Senhor. Quem está entendendo, levante a mão, levante a mão para adorar a Deus. É dessa maneira, Deus. Ele não se prostrava. Diga assim, ó: não se renda por nada. Diga assim: vai chegar o momento. E diga com convicção, diga: vai chegar o momento